título brasileiro, só tinha o brasileiro para disputar. E assim vai. Bom, Ancelotti, hein? Chegou o homem e convocou, fez a sua primeira convocação. Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Aí, estão aí todos os convocados pelo técnico da seleção brasileira. Aí tá aí o quadro com... A grande novidade, de fato, foi o Hugo Souza entre os convocados como terceiro goleiro ali, né? Alisson, Bento e Hugo Alexandre Souza. Zagueiro também. Tem o Alexandre Zagueiro, que nunca tinha sido convocado, foi convocado também jogador do Lille, né? São as grandes novidades. Aí o resto, mais ou menos, quem vinha sendo convocado e tudo mais, foi a primeira convocação do Ancelotti. Ontem, outro... Um pouco mais, né? Eu acho que o Andrei estava sendo especulado, mas... verdade. Deixa o Carlos Augusto também. Acho que o Carlos Augusto já tinha sido chamado, mas volta agora com o Ancelotti. Acho que são... Por ter sido destaque na Inter de Milão, que obviamente o Ancelotti assiste. Sim. Algumas voltas, né? Do Andreas Pereira voltou, o Casemiro voltou, o Antony... O Ederson mesmo, da Atalanta também. Voltou vai e volta. tal. Sim. Vamos lá, daquela rodada inicial. Fala, Renato. Não, eu ia dizer o seguinte, essa lista não é do Ancelotti, gente. Então, essa lista é do Rodrigo Caetano, essa é uma boa do pergunta. Juan. Tá na cara. 5 jogadores do Flamengo na lista. Isso aí é feito pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan. Ou alguém acha que o Ancelotti assiste ou assistiu ao Flamengo do Felipe Luiz jogar? Estão todos jogando, tirando o Wesley, estão todos até jogando bem. Mas nível de seleção, gente, não faz sentido. Essa lista é do Juan. Eu só vou considerar a lista do Ancelotti na segunda convocação. Que ele aí já terá feito 2 jogos com esse grupo aí convocado pela dupla, e aí ele vai começar a tirar conclusões. Você sabe, essa lista tem a cara do Rodrigo Caetano e do Juan. Acho que o Casemiro é uma questão dele. que, assim, a parte grossa da lista foi realmente o Rodrigo Caetano e o Juan, especialmente os que jogam no Brasil. Acho que, para mim, o Ancelotti não conhecia o Hugo Souza. Não é ele que definiu se vai ser o Hugo Souza ou não o goleiro. Mas eu acho que Casemiro, Richarlison, o próprio Danilo, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que pode ter sido já uma questão do Ancelotti, porque ele, nessa primeira convocação, ele vai precisar de alguém que já conheça a casa, conheça a torcida, conheça o país, sabe como funciona, eliminatória sul-americana. Jogar contra o Equador é diferente do que o Ancelotti já fez em todos os momentos da carreira dele. Então eu acho que pelo menos uns 3, 4 ali, ele fez questão de colocar, e o Casemiro é um deles, para ter pelo menos alguém de confiança, né? Porque nesse momento é importante para ele ter quase que um guia turístico do vestiário da seleção. Agora, o Renato... Isso eu concordo com o Danilo. Ele botou pinceladas dele. Foi lá buscar o Casemiro, foi lá buscar o Richarlison, mas o grosso da lista é todo o Caetano e Juan. Ô, Renato, 15% das pessoas estão com você. Não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Agora repete, por favor. Alô? Agora sim. 15% das pessoas estão com você nessa enquete, dizendo que não foi ele que fez a lista. 15%. Tem 3% achando que a lista foi ruim, 36% normal e 45% boa. Dê aí o seu voto também, né, nessa enquete. Bom, Hugo Souza. Eu fiz uma pergunta ontem, para o Mauro, inclusive. Hugo Souza é o melhor goleiro atuando no Brasil para ele estar nessa lista? Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira. Ponto. Aí eu estou com o Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro acertou para mim em cheio. Convocação política, jogo no campo do Corinthians, treino no CT do Corinthians. Que tal ter o goleiro do Corinthians? Terceiro goleiro, não vai jogar. Só uma hecatombe. Os dois têm que se machucar para ele entrar? Muito pouco provável, né? Então, fica lá o Hugo Souza como uma espécie de guia turístico do Corinthians, né? E fica tudo bem. Se o Yuri Alberto não tivesse machucado, talvez fosse o Yuri Alberto. Tá fazendo gol e tal, fica ali como centroavante de reserva. O Pedro, que seria, em tese, a opção número 1 para 9, típico 9 que joga no Brasil, voltando de uma longa inatividade ainda, recuperando a melhor forma. Eu acho que é uma ocupação meramente política e só. O Hugo não tem nível, gente. O Hugo é um goleiro razoável para bom, com muitos altos e baixos. Aliás, quando o Hugo começou a se destacar no Corinthians, olha só, o Flamengo deixou escapar. Eu sempre disse, gente, o Hugo é um goleiro de altos e baixos. Ele é um goleiro inconstante, sai mal do gol. Talvez ele venha a ser um goleiro melhor no futuro, porque ele ainda tem o quê? 26, 27 anos, acho que 26 anos. Então ele ainda tem muita lenha para queimar. É um goleiro grande, tem muita boa envergadura, né?
Então, se ele melhorar em alguns fundamentos, ele pode ser o melhor goleiro brasileiro em algum tempo? Pode, tudo é possível. Mas ele não é ainda, né? E muitas vezes ele foi salvador no Corinthians, por mérito dele, mas até por conta da exposição do Corinthians do Ramon Dias, né? Como tinha finalização contra. Tipo goleiro de time pequeno, desculpe, não estou dizendo goleiro de time pequeno. Tem goleiro de time pequeno que é assim, trabalha muito que a bola chega toda hora. Mas ele falha com uma certa regularidade, que nem o Rafael. O Rafael de São Paulo, quando o Dorival convocou. Falei, pelo amor de Deus, o Rafa falhou sábado de novo. Sim, não é goleiro de seleção. Não está no nível, mas é uma convocação meramente política, na minha opinião. E eu achei que a lista, concordo com o Renato, a lista tem toda a cara do Juan, o rapaz lá na lista de desempenho, o Rodrigo Caetano, mas acho que esses caras mais velhos aí estão no pacote Casemiro. Casemiro, Alexandro, Danilo, os caras que ele conhece, confia e que ele pode contar ali dentro do clube. O cara fala italiano, sabe? Jogou na Juventus, né? Uhum. Sabe como pensa um técnico italiano, os conceitos dele, do jogo. É uma convocação para 2 jogos. E aí depois, de fato, como disse o Renato, a segunda em diante, aí vai ser aí a outra história. Agora é uma convocação para 2 jogos e importante, ele precisa pontuar. Isso. Ele não pode perder um e empatar o outro, não. Ele tem que ganhar um e empatar o outro pelo menos, fazer 4 pontinhos. Porque se ele fracassar, o que ele vai apanhar... Gente, os técnicos brasileiros perderam a última trincheira deles. Estava todo mundo ali defendendo a trincheira do cargo de técnico da seleção. De repente perderam. Não vão aceitar isso calados. O lobby por técnico brasileiro é sempre muito forte. Isso vai continuar. Agora teremos um embate. Então ele precisa de resultado e tem que se classificar também, né? Diga-se de passagem, né? E são 2 jogos difíceis, né? Para ele o ideal seria estrear contra Chile, Bolívia, mas Equador e Paraguai, 2 jogos mais difíceis. A gente viu aí a comemoração do Hugo Souza quando soube da sua convocação. Mas e aí? Deveria? Não, eu também concordo. Ontem eu participei de primeira aqui, logo depois da convocação, e na hora eu falei para mim também o Hugo Souza não acho que seja um goleiro com nível para jogar na seleção brasileira. E logo depois entrou essa comemoração. E até brinquei, falei, vendo a comemoração até... dá um aperto aqui no meu coração, eu criticando e ele todo feliz. E é legal ver a convocação, é legal ver o jogador ainda sonhando em vestir a camisa da seleção brasileira, mas eu concordo que o nível dele não é o nível de seleção brasileira, justamente pelos altos e baixos, ele tem algumas falhas. Ele tem defesas importantes em momentos importantes, como, por exemplo, a final do Paulista, quando ele pega o pênalti do Veiga. Tem outros jogos que o Corinthians claramente ganhou por conta da atuação dele, mas ele não é o goleiro seguro o suficiente para você imaginar que dá uma zebra, amanhã ou depois, Alisson e Bento machucam e você vai pôr o Hugo Souza e vai ficar tranquilo como o goleiro titular da seleção brasileira. Eu, inclusive, não levaria nem o Bento, porque, para mim, quando você opta por ir para a Arábia Saudita, você já perdeu a competição em alto nível. Então, eu não levaria o Bento da mesma forma. E aí você perguntar, o Hugo Souza não vai, quem você levaria? Por exemplo, já tem o Everton, que para mim é mais regular, não vive o seu melhor momento, mas é mais regular que o Hugo Souza. E o próprio Léo Jardim do Vasco, para mim, muita gente joga mais do que o Hugo Souza. O Léo Jardim também tem alguns momentos que você olha e você fala, putz, esse gol você não podia ter tomado. Mas em geral... Mas ele também está na categoria de time que é muito alvejado, né? É verdade. E tem um outro cara que ainda é cedo, é jovem, mas que está salvando o Santos, que é o Brasão. Muito jovem ainda, não estou falando para ser convocado, mas é um cara que faz cada defesa plástica espetacular, que é um negócio que eu quero ficar de olho. Mas assim, quando eu digo isso, por quê? Porque para mim o Hugo Souza, o Brasão, eles estão ali, estamos tentando mostrar um serviço aqui, vamos ver. Ainda não foram testados o suficiente, então eu não convocaria. Mas como é o terceiro goleiro, tem todo esse ponto que não vai me fazer dizer, Ancelotti fez uma lista ruim porque colocou o Hugo Souza. É uma pontuação que eu faço, uma ponderação que eu faço em relação ao que ele colocou aí. O que você achou, Renato, do Hugo Souza? Não, eu acho que o Mauro matou a questão quando ele fala o negócio do Corinthians. É óbvio, vai jogar, vai treinar, vai estar sempre no Corinthians. Se o Yuri Alberto não tivesse machucado, era ele, também concordo. Isso aí, para mim, é claríssimo. E é a cara do Rodrigo Caetano. É a cara do Rodrigo Caetano. Agora, tem um outro goleiro que nós não falamos aí, que você vai dizer, mas para a Copa... Não para a Copa, mas numa emergência, a todos esses que nós falamos aqui, eu ainda prefiro o Fábio do Fluminense, com seus 41 anos de idade, que continua jogando em altíssimo nível. 44, Fluminense, né? Ele só não pode sair com a bola com o pé. Mas fora isso, ele ainda é um goleiraço. O Hugo Souza, para mim, se fizesse uma lista séria, sem conotações políticas, o Hugo Souza estaria, sei lá, em 7º, 8º lugar, por aí.
Tem muitos goleiros melhores do que 45, ele. E acho que é isso mesmo. Foi uma jogada política. Olha, vamos fazer um agrado ao Corinthians. E aí o agrado ao Corinthians, que muito possivelmente seria o Yuri Alberto, virou o Hugo Souza. Ô, Renato, só uma questão. O Fábio, incrivelmente, não tem 41 anos, tem 44 anos. Vai fazer 45 anos 44 em 30 de setembro. E continua a jogar em alto nível. Continua a jogar em alto nível, é impressionante. Tá lembrando que tem nessa lista toda tem o Ederson, que está enfrentando lesão atrás de lesão no City também. Exatamente. Assim, outro goleiro, que eu acho que me parece mais pronto que o Hugo, o John, do Botafogo. John do Botafogo. E também fez um ano passado melhor do que esse ano. Também goleiro citado, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ótimas atuações. Também citado aqui, é verdade. Falha do John, que eu me lembro, foi na derrota pro Estudiantes. Agora que ele recentemente, tomou um gol esquisito que ele tomou ali. Lembrou o Valdir Pérez. Agora, você não encontra muitos erros dele. É verdade. É um goleiro bem regular. Você tem razão. Entendeu? Então, é isso, é uma política. Bom, e o outro nome, é claro que não vamos deixar de falar.